Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na tecnologia por trás da unidade de potência híbrida da Fórmula 1. Uma verdadeira maravilha da engenharia, que simplesmente definiu toda uma era do esporte, de 2014 até 2025. Olha só esse número, 50%. E, na verdade, mais de 50%. Isso aqui é o centro de tudo, eficiência térmica. Para um motor a combustão, isso era considerado, praticamente impossível. Significa que, pela primeira vez na história, mais da metade da energia do combustível estava de fato virando velocidade, empurrando o carro para frente, em vez de ser só perdida como calor. É uma conquista de engenharia, assim, absurda. E essa frase aqui, de um engenheiro que estava lá no meio da ação, resume tudo perfeitamente. O salto tecnológico foi gigantesco. A mudança em 2014 não foi só uma evolução, sabe? Foi uma revolução completa na maneira de pensar um motor de corrida. Então, vamos lá. O nosso desafio aqui é justamente esse: abrir o capô dessa nave espacial e entender peça por peça o que fez dela algo tão revolucionário, especialmente do ponto de vista de um engenheiro. E para começar essa desmontagem, a gente vai direto no coração da unidade de potência. O conceito que guiou essa era inteira, essa busca quase uma obsessão pela eficiência térmica. Com o regulamento limitando o fluxo de combustível em 100 km por hora, a corrida da engenharia mudou de foco. Não era mais só sobre ter potência bruta. A verdadeira batalha passou a ser pela eficiência. Basicamente, quem conseguisse extrair mais energia de cada gota de combustível ia vencer, simples assim. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do pulo. Ir de 30% no V8 para mais de 50%, isso mudou o jogo completamente. Na prática, significava que os pilotos não precisavam mais economizar combustível, tirar o pé do acelerador. Eles podiam atacar no limite, volta após volta. A gestão de combustível virou uma arma de performance. E isso não aconteceu de um dia para o outro, não. Isso aqui mostra a história de uma melhoria constante, implacável. Começou em 40% em 2014 e chegou a mais de 50% em 2023. Cada ano, um pequeno ganho. E cada ganho desses, uma vantagem na pista. Certo, mas como é que a Mercedes conseguiu uma vantagem tão grande logo de cara? A resposta está numa única ideia: uma inovação de design que mudou as regras do jogo. A sacada foi, ao mesmo tempo, simples e genial. Num turbo convencional, o compressor que puxa o ar frio fica ali, coladinho na turbina, que é movida pelos gases quentíssimos do escapamento. A Mercedes olhou para isso e pensou: peraí, e se a gente simplesmente separar os dois? E foi exatamente o que eles fizeram. Essa imagem mostra a beleza da solução. O compressor, que admite o ar frio, foi para a frente do motor. A turbina, que está lá no calor do escapamento, ficou na traseira. E para conectar os dois, um eixo bem longo que passava pelo V do motor. Essa arquitetura separou totalmente o lado quente do lado frio e as consequências disso foram enormes. O ponto-chave é que isso gerou uma cascata de vantagens. Primeiro, o ar que entrava no motor era mais frio e mais denso, o que significa mais potência na combustão. Segundo, com o MGUH ali no eixo, o tal do turbo lag, aquela demora para encher o turbo, simplesmente desapareceu. E terceiro, como o intercooler podia ser menor, os projetistas conseguiram fazer carros com uma traseira muito mais compacta. Uma vantagem aerodinâmica gigantesca. E o resultado de tudo isso? Uma vantagem de potência avassaladora, coisa de 70 cavalos em 2014. Foi essa combinação de inovações que deixou a Mercedes dominar o início da era híbrida de forma tão categórica. Mas a potência não vinha só do motor a combustão. Vamos falar agora dos sistemas híbridos e da arte, que é super complexa, de gerenciar toda a energia elétrica volta após volta. Essa analogia da orquestra é perfeita, porque o motor a combustão e os sistemas elétricos não funcionam sozinhos. Eles são regidos em tempo real pelos engenheiros, que são os verdadeiros maestros. Eles decidem a cada milissegundo quando é hora de recuperar energia e quando é hora de usar essa energia para ir mais rápido. E os músicos principais dessa orquestra são três. O MGUK, que recupera a energia da freada. O MGUH, que é a peça mais complexa, recuperando energia do calor e da rotação do turbo. E o Energy Store, o ES, que é a bateria de altíssima performance que guarda e distribui toda essa energia. Esse diagrama mostra a dança da energia. Ela é colhida pelo MGUK na freada e pelo MGUH no escapamento. A partir daí, ela pode ir para a bateria para ser usada depois, ou, e aqui está o pulo do gato, ela pode ser transferida direto do MGUH para o MGUK. Isso dá potência elétrica instantânea, sem nem passar para a bateria. Zero perdas, zero turbolag. Então, os engenheiros criam mapas de energia para otimizar o desempenho em cada canto do circuito. Numa reta, potência máxima. Numa curva de baixa,
O foco é controlar o torque para não patinar. E nas freadas, recuperar o máximo de energia possível. É uma sinfonia digital, volta após volta. Bom, com essa vantagem enorme da Mercedes, o que aconteceu foi o início de uma corrida armamentista de engenharia. Todas as rivais começaram a trabalhar sem parar para tentar alcançar. E essa linha do tempo mostra bem como essa corrida aconteceu. A Ferrari chegou perto primeiro e em 2019 tinha um motor mais forte. Depois veio a Honda, que depois de um começo bem difícil, se juntou com a Red Bull e num esforço gigantesco conseguiu construir uma unidade de potência campeã em 2021, batendo a Mercedes. E essa guerra de desenvolvimento acabou em 2022, com o chamado congelamento. Para reduzir os custos, que eram astronômicos, e manter fabricantes como a Honda no esporte, a FIA e as equipes concordaram em travar os projetos. Isso estabilizou a ordem de forças e virou a chave de toda a engenharia para o próximo grande desafio, as regras de 2026. Olhando para trás agora, o legado dessa era fica muito claro. A batalha não foi vencida na força bruta, como antigamente. Foi uma competição de cérebro, uma perseguição de uma década inteira pela engenharia da eficiência máxima. Isso nos joga direto para o futuro. O MGUH, que foi o coração, a peça-chave dessa era toda, será banido. Acabou. E a potência agora vai ser dividida meio a meio entre o motor a combustão e o elétrico. É uma folha em branco, um paradigma totalmente novo. A pergunta que fica no ar é: qual fabricante vai ser o primeiro a decifrar esse novo quebra-cabeça da engenharia? Fica a aposta.